Eu quero ler com vocês Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 7, e a partir do versículo 46. Lucas, capítulo 7, versículo 46. Cumprimentamos os ouvintes da Rádio Capixaba. Que Deus abençoe vocês e ouça a palavra de Deus. Ore conosco, porque esta noite é noite de bênção e certamente onde a nossa voz está chegando, também estará a bênção do Senhor. Sim ou não, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 6, versículo 46 a seguir. Quem já encontrou diz amém. Diz assim o texto sagrado: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Qualquer que venha a mim, olha só, qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa aonde? Na rocha. Edificou uma casa e cavou, abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, muito menos derrubar, né? Porque ela estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edifica uma casa sobre a areia, sem alicerces. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu e foi grande a sua queda ou a sua ruína, não é? Levanta a sua mão ou a sua Bíblia. A glória de Deus está aqui, hein? A unção de Deus está aqui. O Espírito de Deus está sobre este lugar. Diga assim: meu Deus, eis aqui a sua palavra. Senhor, fala comigo neste momento através da sua palavra, pois ela é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante, é perfeita e é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Amém. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus merece melhor. Vamos melhorar essas palmas e misturá-las com glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, o texto sagrado da palavra de Deus nesta noite começa dizendo assim: Jesus começa dizendo aos seus discípulos, aos seus seguidores, ele começa dizendo assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Jesus observava naquela ocasião que muitas pessoas que diziam seus seguidores não estavam de fato fazendo a sua vontade. Jesus observava que muitas pessoas naquela época estavam seguindo a ele, interessado em alguma coisa, menos em observar e praticar a sua palavra. Ele via
que muitos que diziam, Senhor, Senhor, e até glorificava, e entre aspas, louvava o nome dele, não queria saber de ouvir para observar e praticar a sua palavra. Então ele usou essa expressão dizendo, por que é que vocês me chamam de Senhor, e não faz o que eu mando? Aí o Senhor Jesus começou a ensinar os seus seguidores. Note bem que o Senhor Jesus aqui, ele falava e ensinava e ensina e fala sobre a prática da sua palavra, deixando bem claro que o mero prazer de ouvir a palavra não é recomendável. Eu disse que Jesus deixa claro aqui que o mero prazer de ouvir a sua palavra não é recomendável. O recomendável é ouvir a palavra e observar, e praticar, e obedecer, e fazer aquilo que ela determina que façamos. Aleluia. Notemos as 3 palavras de Jesus. Ele disse, aquele que vem, ouve e observa. Qualquer que vem, ouve e observa. E ele fala da sua palavra. Qualquer um que vem, ouve e observa a minha palavra. Meus irmãos, nós devemos ir a Jesus Cristo para ouvir e observar a sua palavra. Aqui ele deixou bem claro, ele disse, qualquer pessoa que ouve a minha palavra e observa e a pratica, eu comparo esta pessoa a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Abriu valas, cavou valas profundas, tirou entulhos até que chegou na rocha e edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a maré, a tempestade, a correnteza bateu contra ela com muito ímpeto e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas ele falou também que aquele que vem a ele ouve a sua palavra, mas não observa para pôr em prática, ele comparou ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, sem alicerce. E quando veio a maré, quando veio a corrente e bateu com ímpeto sobre aquela casa, ela caiu e grande foi a sua queda. Então veja bem, meus amados irmãos, nós devemos ir a Cristo, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Devemos ouvir o que Ele diz, reconhecendo que Ele é o nosso Mestre. Devemos observar a sua palavra, reconhecendo que Ele é de fato o nosso Senhor, para não sermos incluídos naquele grupo, os quais tiveram de ouvir, por que me dizeis Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? O ponto principal é a insensatez de não observar os seus preceitos, obedecer a sua palavra e realizar a vontade de Deus. Jesus está deixando muito claro aqui que nós devemos valorizar a sua palavra. O que é que nós devemos fazer com a palavra do Senhor? Devemos lê-la, devemos guardá-la, devemos crer nela, devemos usá-la, devemos ouvi-la, devemos estudá-la, devemos obedecê-la, praticá-la, devemos amá-la, devemos praticá-la,
devemos examiná-la. E por que nós devemos? Porque a palavra de Deus é a base do nosso conhecimento. Em 1 João capítulo 5, versículo 13, diz que a palavra é a base do nosso conhecimento. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, ela é a base da nossa vitalidade. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ela é a base do nosso crescimento. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ela é a base da nossa sabedoria. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, ela é a base do nosso consolo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 1, ela é a base do nosso conforto. Em Salmos capítulo 119, versículo 105, ela é a base da nossa iluminação. Em Salmos capítulo 119, versículo 9, ela é a base da nossa santificação. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, ela é a base da nossa vitória. Portanto, qualquer que vem a mim e ouve a minha palavra e não obedece e não dá o valor que ela merece, é comparado ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia e ela não teve durabilidade. Na hora da maré, ela caiu. É por isso que muitos crentes, na hora da luta, na hora da turbulência, na hora dos fracassos da vida, na hora da perseguição, na hora da provação, não tem durabilidade. Aí acaba a sua durabilidade na vida cristã. A sua vida cai, fracassa, ele desvia, ele sai da igreja, ele deixa de servir a Deus. É casa edificada na areia. É pessoa que ouve a palavra, mas não põe em prática. Mas aqui eu acredito que os irmãos que ouvem a palavra do Senhor, ouve para obedecê-la, ouve para amá-la, ouve para guardá-la, ouve para crer nela, ouve para usá-la, ouve para examiná-la, praticá-la. Nós estamos aqui para guardar a palavra de Deus. Aleluia. Guardei sua palavra, guardei a sua palavra no meu coração, não, para não pecar contra ti, diz o salmista. Meus amados irmãos, qualquer que vem, ouve a minha palavra. Qualquer crente que não cuida da sua vida espiritual, estruturando-a na palavra, ele tende ao fracasso, à frustração e a cair por terra. Em João capítulo 4, versículo 31, Jesus fala sobre a importância outra vez de ter a palavra, de praticar a palavra. Os discípulos convidam a Jesus para comer. Jesus olha para eles dizendo assim: uma comida eu tenho para comer que talvez vós não conheceis, porque a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e observar a sua palavra. É fazer a vontade daquele que me enviou e obedecer a sua palavra. Ei, você pode dar glória? Não é que Jesus, na qualidade de Deus homem, ele não comia com os discípulos. A Bíblia Sagrada mostra em várias passagens, textos e
versículos, Jesus se alimentando com os seus discípulos. Mas ali naquela passagem de João capítulo 4, versículo 31, quando os discípulos convidam Jesus para comer, ali Jesus mostra o interesse dele pela palavra e incentiva os seus discípulos a fazer da sua palavra uma comida espiritual. Por isso ele disse: uma comida tenho para comer, que é fazer a vontade daquele que me enviou e observar a sua palavra. Quando nós entendermos que a palavra de Deus é um alimento que nutre a nossa alma e o nosso espírito, nós não vamos deixar de nos alimentar desta palavra, estruturando, fundamentando cada vez mais a nossa fé nesta rocha firme e inabalável que é a palavra de Deus. Aleluia. Certo dia Jesus estava no meio de uma grande multidão e Jesus fazia milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Os paralíticos andavam, cegos enxergavam, mudos falavam e os demônios eram expulsos. No meio daquela multidão levanta-se uma mulher e aquela mulher exclama em alta voz dizendo: Mestre, bem-aventurado é o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaste. Jesus olhou para aquela mulher em sinal de reprovação e disse: não, mulher, em verdade eu vos digo que mais bem-aventurada coisa é ouvir e guardar a palavra de Deus. Mais bem-aventurada coisa é ouvir e guardar a palavra. Aleluia. Quem gosta da palavra, levanta a mão e glorifica só quem gosta da palavra. Dê glórias só quem ama a palavra. Olhando para este texto sagrado, eu quero dizer a vocês que o Senhor aqui está falando sobre duas classes de crentes. Diga comigo, duas classes de crentes. O Senhor está falando aqui também sobre duas qualidades de alicerces. Diga comigo, duas qualidades de alicerces. E em terceiro lugar, o Senhor Jesus está falando aqui sobre dois resultados. Diga comigo, dois resultados. Eu disse o quê? Dois o quê? Resultados. Primeiro, duas classes de crente. A primeira classe é sábia, a segunda classe é insensata. A classe sábia é a classe que prevê as tentações desta vida, prevê o fim de tudo que é terreno, prevê o dia do grande juízo e constrói para a eternidade. Quando nós valorizamos a palavra, eu fico maravilhado com os irmãos que não se ausentam do culto de doutrina, do culto de ensinamento da palavra. Esses irmãos estão dentro da classe sábia, aquela classe que prevê as tentações desta vida, prevê o fim de tudo que é terreno, prevê o grande juízo e constrói para a eternidade. Se você quer saber, já sabe, eu quero lembrar, nesta noite, ouvindo a palavra, neste culto racional, nós estamos construindo para a eternidade. Estamos construindo para a eternidade. Estamos fazendo um investimento para a eternidade. Ninguém está isento de tentações. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder às tentações. E quando nós temos a nossa fé fundamentada nesta rocha firme e inabalável, que é a palavra de Deus, nós estamos capacitados para enfrentar
e vencer qualquer tipo de tentação ou manifestações contrárias. É por isso que eu glorifico a Deus pela sua vida, pela sua firmeza, pela sua fé. Aleluia. Glória a Deus. O crente sábio é aquele que prevê as tentações desta vida, prevê o fim de tudo que é terreno. Tudo que é terreno vai ficar por aqui mesmo. Prevê o dia do juízo e já nesta vida está construindo para a eternidade, fundamentando a sua fé, a sua vida cristã em Cristo Jesus, observando e praticando a sua palavra. Mas a segunda classe de crente é a classe insensata. A palavra insensata significa bobo. Essa classe de crente insensata percebe somente o tempo presente. Percebe somente o tempo presente. Nada mais. Despreza o que é espiritual e constrói, edifica a sua vida só para gozar das coisas deste mundo que passa como a erva do campo. Esse tipo de crente é o crente insensato. É tipo daquele crente de Lucas capítulo 12, versículo 13. Em Lucas capítulo 12, versículo 13, o Senhor Jesus, ele contou a parábola do homem insensato. Aquele homem insensato, ele ilustra os crentes insensatos da nossa atualidade, que só percebe esse tempo presente, que despreza o que é espiritual e edifica as suas vidas somente para gozar das coisas deste mundo que passam como a erva do campo. Jesus falou em Lucas 12, 13, que tinha um homem, e aquele homem era muito rico. Ele construiu a sua vida, edificou a sua vida, somente para gozar das coisas deste mundo, como eu disse, que passa como a erva do campo. E ele lutou em seus empreendimentos, em suas lavouras, colheu bastante, adquiriu muitos bens. E depois que ele adquiriu todos os bens e suas novidades, ele virou para a sua alma e disse: ó, minha alma, tu tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Descansa, come, bebe e folga. E Jesus disse que naquela noite o Senhor veio a ele e disse: ó louco insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem ficou? Aquele homem, ele previa somente o tempo presente, ele desprezou o que é espiritual e edificou a sua vida somente para gozar das coisas deste mundo que passam como a erva do campo. Foi considerado louco, foi considerado insensato. Ele não pôde gozar nem daquilo que ele havia edificado nesta vida. Portanto, meus amados irmãos, ninguém perde em observar a palavra de Deus para praticá-la. Em qual dessas duas classes você está? Jesus falou de duas classes de crente. Eu mostrei ligeiramente a classe sábia e a classe insensata. Em qual dessas duas classes estamos nós? Na classe sábia ou na classe insensata? Naquela classe sábia que prevê as tentações desta vida, o fim de tudo que é terreno, o dia do grande
e constrói para a eternidade, ou pertencemos à classe insensata, que percebe somente o tempo presente, que despreza o que é espiritual e que edifica suas vidas somente para gozar das coisas deste mundo. Em qual dessas duas classes estamos nós? Eu espero que você esteja dentro da primeira classe, a classe sábia. E eu quero estar dentro da primeira classe, a classe sábia, a classe sábia. E quem está dentro da classe sábia, ei, levante a mão e glorifique ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por que me dizeis, por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Jesus continua exclamando para uma série de crentes desta atualidade: por que me chamais Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Duas qualidades de alicerces: rocha e areia. Diga comigo, rocha e areia. Não diga mais alto, rocha e areia. Os sábios edificam suas vidas sobre a rocha. Os sábios edificam suas vidas sobre a rocha. Os insensatos, os bobinhos, edificam a sua vida sobre a areia. Rocha. Rocha representa o que é firme. Rocha representa o que é imóvel. Rocha representa o que é eterno. Então o crente sábio, ele edifica a sua vida cristã sobre a rocha, que representa o que é firme, representa o que é imóvel e representa o que é eterno. Os bobinhos edificam suas vidas sobre a areia. Areia é símbolo do que é solto. Areia é símbolo do que é instável. Areia é movediço. Onde você edificou a sua vida? Na rocha ou na areia? Em quais desses dois alicerces você edificou a sua vida cristã? Na rocha ou na areia? Jesus falou que o homem que edificou a sua casa sobre a areia, aquilo que é solto, aquilo que é instável, aquilo que é movediço, a tempestade bateu com ímpeto e aquela casa caiu porque não havia fundamento. Mas o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, a tempestade bateu contra aquela casa e ela não caiu, porque estava fundamentada sobre a rocha. E eu quero dizer aqui uma ilustração. Porque veja bem, eu posso usar ilustração quando o texto está dentro do contexto. Fora disso, não. Conta-se a história de um homem que durante um temporal, durante um tremendo temporal, ele se abrigou na fenda de uma rocha. Ele correu sem saber para onde ia, ele encontra uma rocha, e ele corre e entra debaixo daquela rocha, e se abriga na fenda da rocha. A tempestade era forte, e diz que aquele homem
debaixo da rocha, abrigado na fenda da rocha, ele tremia e temia. Ele tremia e temia, mas ele olhava a rocha não temia e não tremia. Ele via, ele ouvia o barulho da tempestade, e ele na fenda da rocha temia e tremia, até que, quando ele estava quase infartando, ele observa a rocha, e ele diz: por que eu estou temendo e tremendo a ponto de infartar? Se a rocha que me abriga não teme e não treme. Quem tem a sua vida cristã edificada sobre esta rocha, não precisa temer nem tremer. E ainda que você tema e trema, a rocha não teme e não treme. A rocha não teme e não treme. A rocha não teme e não treme. Quem tem a sua fé edificada na pessoa bendita de Jesus está seguro. Se a sua fé está edificada sobre a rocha, você sabe que a rocha é o próprio Cristo. Você está seguro. Você está seguro. A maré pode vir, a turbulência pode vir, a perseguição pode vir, a tempestade pode vir, o vendaval pode vir, a tentação pode vir, o diabo pode levantar suas muralhas, mas quem tem a sua fé edificada sobre esta rocha não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair. Ei, não vai cair! Glorifica o nome do Senhor, não vai cair. Aleluia. Dois resultados. Agora note bem, a tempestade que bate em uma casa é a mesma que bate na outra, mas o efeito de uma é oposto ao efeito da outra, porque uma cai e a outra não cai. Dois resultados. Eu vou repetir isso, porque a repetição às vezes ela é didática. A tempestade que bate em uma casa é a mesma que bate na outra, mas o efeito de uma é oposto ao efeito da outra, porque uma cai e a outra não. Está cheio de crente caindo aí, irmãos. Está cheio de crente caindo, saindo da igreja, desviando, apostatando-se da fé, mas você está firme. A sua casa está firme. A sua casa não cai, porque ela não está na areia, não. Ela está edificada na rocha. Ei, levanta a mão e dá um brado de glória, porque eu quero ouvir. Onde está edificada a sua fé? A sua fé não pode estar edificada no pastor, porque se tiver edificada no pastor, você está lascado. Porque a fé do pastor também tem que estar edificada em Jesus. Porque se a fé do pastor não tiver edificada em Jesus, ele cai. Então a sua fé não tem que estar edificada no cantor, não tem que estar edificada no pastor. A sua fé tem que estar edificada nesta rocha, na palavra, nesta rocha. O versículo 48 fala de abrir profundas valas. Fala de abrir profundas valas. Quem quer plantar uma casa, construir uma casa, um prédio, tem que abrir valas para fazer o alicerce. Como é que você vai fazer o alicerce sem abrir valas, sem cavar? E quando você vai cavando, você tem que tirar entulhos. Tem que tirar entulhos. Tem que tirar entulhos.
O versículo 48 está falando de abrir profundas valas. O que isto representa no sentido espiritual? Abrir profundas valas, meus amados irmãos, fala de arrependimento verdadeiro. Abrir profundas valas fala de estudo contínuo da palavra de Deus. Abrir profundas valas fala de oração perseverante. Abrir por profundas valas fala de consagração inteira. Convém cavar até alcançar a rocha. Convém cavar até alcançar a rocha. E aí você vai ver que há muitos entulhos de doutrinas falsas que você tem que tirar e jogar para fora. Muitas imundícies de pensamentos que você tem de tirar e jogar para fora. Muitos entulhos de obras mortas que você vai tirando e jogando para fora. Temos de remover antes de alcançar a verdadeira rocha esses entulhos que para nada prestam. Vai cavando, isto é, arrependimento verdadeiro, estudo contínuo da palavra de Deus, oração perseverante, consagração inteira. Você fazendo isto, você vai estar cavando e vai estar tirando para fora todo o lixo de doutrinas falsas, muitas imundícies de pensamentos, entulhos de obras mortas. Você está removendo, tirando, jogando para fora, cavando e alcança a rocha e fundamenta a sua fé. Aí não tem demônio que derruba, não tem maré, não tem corrente, não tem turbulência que derruba essa casa, não tem. Xande, ondeande, clama, lava, xandarai. Oh, aleluia. Qualquer que venha a mim, ouve a minha palavra e a observa. Valorize a palavra, valorize a palavra, tenha a palavra, ame a palavra, pratique a palavra, examine a palavra, creia na palavra, ouça a palavra, ame a palavra, tenha a palavra. Ela é a rocha, porque a palavra é o próprio Cristo, Ele é a rocha, e nele a nossa fé tem de estar fundamentada, nele a nossa vida cristã tem de estar fundamentada. Somente assim nós vamos perseverar até Jesus voltar, arrebatar-nos, e vamos estar com Ele por toda a eternidade. Oh, glória a Deus!